No pó da estrada, ela estava encolhida ao lado de uma mala, até que um homem parou, fez um gesto silencioso e mudou tudo. Se inscreva no canal e descubra como aquele instante transformou rejeição em renascimento e deu início a uma nova vida de respeito e poder. A tarde caía sobre a estrada de terra vermelha que cortava o interior da cidade, levantando uma poeira fina que dançava com o vento frio de julho. O sol começava a se esconder atrás das montanhas quando os cascos de um cavalo quebraram o silêncio daquele fim de dia. Lara Hollins permanecia imóvel no acostamento irregular, o vestido simples de algodão balançando contra suas pernas, uma pequena mala de couro gasto aos seus pés e um bilhete amassado entre os dedos trêmulos. Seu rosto, emoldurado por cachos castanhos desalinhados pelo vento, estava marcado por lágrimas recentes que haviam deixado trilhas no pó avermelhado que cobria sua pele. O rubor que tingia suas bochechas não era de timidez, mas da vergonha, profunda de ter sido abandonada ali, como um objeto sem serventia. Horas antes, Tiago Ferreira, o homem que jurara amor eterno e prometera uma vida de felicidade ao seu lado, havia revelado sua verdadeira face. Com palavras frias e calculistas, exigira um dote que sua família jamais poderia pagar. Quando Lara, com voz embargada, explicou que não possuía nada além do próprio nome e da vontade de construir uma vida ao lado dele, a resposta veio como um tapa: então não me serve. Sem hesitar, Tiago a trouxera até aquela estrada, deixando-a com a mala contendo seus poucos pertences e um bilhete cruel que dizia apenas: volte para onde nunca deveria ter saído. No horizonte, o cavaleiro se aproximava lentamente. Montado em um alazão imponente, Rafael Müller contemplava a paisagem de sua terra. A fazenda Horizonte, maior propriedade da região, estendia-se por hectares de pastos verdejantes e plantações diversas que garantiam não apenas sua fortuna considerável, mas também o sustento de dezenas de famílias que trabalhavam para ele. Aos 38 anos, Rafael carregava no rosto marcado pelo sol o semblante sério de quem aprendera cedo que a vida nem sempre oferece o que se espera. Viúvo há 5 anos, dedicava-se integralmente aos negócios, raramente participando das festividades da pequena cidade de São Miguel do Horizontes, que praticamente existia em função de sua fazenda. Ao notar a silhueta feminina parada à beira da estrada, Rafael estreitou os olhos. Não era comum encontrar pessoas a pé naquele trecho, especialmente uma mulher sozinha àquela hora. Puxou as rédeas, diminuindo o passo do animal, analisando a situação com a cautela que os anos lhe ensinaram. Lara ergueu o olhar quando a sombra do cavalo projetou-se sobre ela. Instintivamente, deu um passo para trás, abraçando o próprio corpo como se pudesse proteger-se. Rafael desmontou sem pressa, porém com movimentos firmes. Era um homem alto, de ombros largos e postura ereta, que impunha respeito imediato. Vestia roupas simples, mas de qualidade visível, calça de montaria, botas de couro legítimo e uma camisa clara que contrastava com sua pele bronzeada. "A senhora está precisando de ajuda?" perguntou com voz grave, mantendo uma distância respeitosa. Os olhos verdes, inquisidores, mas não invasivos, percorreram rapidamente a figura frágil à sua frente, a mala gasta, as mãos trêmulas segurando o papel amassado. Lara hesitou. Toda sua vida havia sido ensinada a desconfiar de estranhos, especialmente homens. Mas naquele momento, sozinha numa estrada deserta, com o crepúsculo se aproximando e sem ter para onde ir, que escolha tinha? "Eu estou bem", respondeu automaticamente, enquanto uma lágrima teimosa escorria por seu rosto contradizendo suas palavras. Rafael não insistiu verbalmente. Tirou o poncho de lã que carregava preso à sela, aproximou-se com passos medidos e o estendeu para ela. "Vai esfriar mais quando o sol se pôr", comentou simplesmente. Então, sem pedir permissão, pegou a mala e a colocou sob o braço. "Minha fazenda fica a menos de meia hora daqui. Tem um quarto de hóspedes e comida quente. Amanhã, se quiser, providencie o transporte para onde precisar ir." Não era um pedido, tampouco uma ordem. Era uma constatação, como se a decisão mais lógica já houvesse sido tomada. Lara sentiu o peso do poncho sobre seus ombros, o tecido grosso e quente trazendo um conforto inesperado.
O cheiro de terra, cavalo e algum tipo de colônia masculina suave emanava do tecido. Era um cheiro de proteção, algo que não experimentava desde a morte de seu pai, anos atrás. Sem forças para argumentar e sem alternativas reais, assentiu, levemente com a cabeça. Rafael ajudou-a a montar no cavalo, posicionando-se atrás dela com uma presença que, estranhamente, não parecia ameaçadora. Com um clique de língua, colocou o animal em movimento. O céu ganhava tons de púrpura e laranja quando cruzaram os grandes portões de madeira entalhada com as iniciais RM, que marcavam a entrada da fazenda Horizonte. A propriedade revelava-se imponente mesmo na penumbra. Uma casa grande de estilo colonial mineiro, com varandas amplas, janelas altas e paredes de um amarelo suave. Ao redor, construções menores abrigavam funcionários, depósitos e instalações para o beneficiamento de café, principal cultivo da fazenda. O aroma de pão fresco invadiu as narinas de Lara assim que desmontaram no pátio principal. Vários empregados transitavam pelo local, finalizando as tarefas do dia, lançando olhares curiosos para a recém-chegada. Uma senhora negra de cabelos grisalhos presos em um coque surgiu na varanda enxugando as mãos no avental. Seu Rafael, o jantar já está quase pronto, anunciou, para então fixar os olhos em Lara com uma curiosidade não disfarçada. Dona Zélia, prepare o quarto de hóspedes da ala leste, instruiu Rafael, ajudando Lara a desmontar com cuidado. E providencie um banho quente e roupas limpas para a moça. Lara manteve o olhar baixo, constrangida pela situação e pelas roupas empoeiradas. Ao entrar na casa, foi envolvida pela sensação de aconchego que apenas residências verdadeiramente habitadas proporcionam. Móveis antigos de madeira maciça dividiam espaço com peças mais modernas, criando um ambiente que mesclava tradição e conforto contemporâneo. Quadros de paisagens mineiras e retratos de família adornavam as paredes, contando silenciosamente a história daquele lugar. Dona Zélia conduziu-a por um corredor largo até um quarto amplo e arejado. Vou preparar seu banho, menina. Você parece precisar descansar, disse com uma gentileza genuína que fez os olhos de Lara marejarem novamente. A banheira antiga foi preenchida com água quente e sais que perfumaram o ambiente com essência de lavanda. Roupas limpas, um vestido simples, mas de tecido fino, evidentemente feminino demais para pertencer ao dono da casa, foram dispostas sobre a cama. Após o banho revigorante, Lara sentou-se à penteadeira, observando seu reflexo no espelho oval. Os olhos castanhos, normalmente vivazes, estavam opacos pelo cansaço e pela humilhação recente. Vestiu-se lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço descomunal. Quando finalmente reuniu coragem para sair do quarto, encontrou Dona Zélia esperando no corredor. O patrão está na sala de jantar. Mandou servir o jantar quando a senhorita estivesse pronta. A mesa comprida de jacarandá estava posta para 2 pessoas, em extremidades opostas. Pratos de porcelana branca com detalhes em azul, talheres de prata e taças de cristal compunham um cenário intimidador para alguém acostumada à simplicidade. Rafael já estava sentado, mas levantou-se quando ela entrou. Sem palavras, indicou o lugar que ela deveria ocupar. Ao lado do prato, Lara notou algo inusitado, uma pequena pilha de livros de capas coloridas. Achei que talvez quisesse algo para ocupar a mente, comentou Rafael, notando seu olhar curioso. Leitura sempre foi um bom remédio para mim. Lara tocou a capa do livro mais próximo, um romance clássico brasileiro. Obrigada, murmurou, a primeira palavra sincera que conseguia pronunciar desde que fora resgatada na estrada. A refeição transcorreu em um silêncio não completamente desconfortável. O caldo de mandioca com carne, o arroz soltinho, o tutu de feijão e a couve refogada traziam sabores familiares que reconfortavam. A sobremesa, doce de leite com queijo, trouxe um leve sorriso aos lábios de Lara, o primeiro daquele dia. Amanhã conversaremos sobre sua situação, disse Rafael finalmente, levantando-se da mesa. Por hoje descanse, está segura aqui. As palavras, simples e diretas, caíram como bálsamo sobre o coração ferido de Lara. Naquela noite,
deitada em uma cama macia como jamais experimentara, sob lençóis limpos que cheiravam a lavanda, permitiu-se chorar uma última vez, não de desespero, mas de alívio momentâneo. O futuro continuava incerto, mas pelo menos naquela noite tinha um teto sobre a cabeça, comida no estômago e, de alguma forma inexplicável, a sensação de que talvez, apenas talvez, o destino não houvesse sido tão cruel quanto pensara. Horas antes, quando fora deixada como um fardo sem valor na estrada vermelha que cortava o interior de Minas Gerais. O canto dos passarinhos e a luz dourada que filtrava através das cortinas de renda despertaram Lara na manhã seguinte. Por alguns segundos, fitou confusa o teto alto com molduras de madeira entalhada, até que as lembranças do dia anterior inundaram sua mente. Sentou-se na cama abruptamente, o coração acelerado. Estava na fazenda Horizonte, sob o teto de um desconhecido que a recolhera da estrada como quem recolhe um objeto perdido. A vergonha e a gratidão misturavam-se em proporções iguais, formando um nó em seu estômago. Um relógio antigo na parede marcava 7 horas. Pelos sons que vinham do lado de fora, a fazenda já pulsava em plena atividade há algum tempo. Levantou-se, lavou o rosto na bacia de porcelana disposta sobre uma mesa lateral e vestiu novamente o vestido emprestado. Hesitou por alguns instantes antes de abrir a porta do quarto, reunindo coragem para enfrentar seu benfeitor e, inevitavelmente, explicar sua situação. Dona Zélia apareceu no corredor assim que Lara saiu do quarto, como se estivesse à espera. "Bom dia, menina. Dormiu bem? O café está servido na varanda dos fundos. Seu Rafael já está lá." A cozinheira conduziu-a através da casa, que parecia ainda maior à luz do dia. Passaram por salas amplas decoradas com móveis antigos, quadros a óleo e objetos que denunciavam o requinte e a tradição daquela família. Fotografias em porta-retratos de prata mostravam gerações de homens com o mesmo porte altivo de Rafael, ao lado de mulheres elegantes com sorrisos contidos. A varanda dos fundos era um espaço acolhedor que se abria para um jardim exuberante onde predominavam rosas, bromélias e um ipê amarelo imponente. A mesa estava posta com uma fartura que fez Lara lembrar-se dolorosamente de como sua família, antes próspera, havia enfrentado dificuldades após a falência do pequeno comércio de seu pai. Rafael Müller ergueu os olhos do jornal que lia quando ela se aproximou. Vestia roupas de trabalho, calça de brim, camisa xadrez de mangas arregaçadas revelando antebraços fortes, mas nem por isso parecia menos imponente do que na noite anterior. "Bom dia", cumprimentou levantando-se brevemente. "Espero que tenha descansado." Lara assentiu, sentando-se timidamente no lugar indicado por ele. Uma xícara de café foi prontamente servida por Dona Zélia, junto com pão de queijo fresquinho, bolo de fubá, frutas frescas, queijos variados e geleias caseiras. "Obrigada por tudo", disse finalmente, encarando a xícara de café como se nela pudesse encontrar as palavras certas. "Fez-se preciso explicar como fui parar naquela estrada." Rafael fez um gesto leve com a mão interrompendo-a. "Não precisa contar nada que não queira. Sei reconhecer quando alguém está em dificuldade." Fez uma pausa tomando um gole de café. "Mas confesso que estou curioso para saber seu nome." Lara Hollins", respondeu sentindo o rosto esquentar. "Sou de Pedra Azul, uma cidade pequena a algumas horas daqui." Rafael assentiu como se o nome da cidade explicasse muita coisa. "Sei onde fica. Região difícil, poucos recursos." Lara respirou fundo, sentindo que devia alguma explicação ao homem que a acolhera. "Eu estava noiva. Tiago prometeu que nos casaríamos assim que chegássemos aqui, onde supostamente tinha boas oportunidades de trabalho. Mas ontem..." Sua voz falhou momentaneamente. "Ontem ele exigiu um dote que minha família jamais poderia pagar. Quando expliquei nossa situação, disse que eu não servia mais e me deixou na estrada." As palavras saíram entrecortadas, carregadas da humilhação recente. Rafael permaneceu em silêncio por alguns instantes, o maxilar tenso demonstrando uma indignação contida. "Infelizmente há homens que enxergam mulheres como mercadoria", comentou finalmente.
a voz carregando um tom amargo que sugeria experiência pessoal com o assunto. Pode ficar aqui o tempo que precisar para se reorganizar. Tenho contatos em São Paulo e Belo Horizonte. Posso ajudar a encontrar um trabalho, se quiser. A oferta era generosa demais para ser recusada, especialmente considerando que Lara não tinha para onde ir. Voltar para a Pedra Azul significaria enfrentar os olhares de pena e os comentários maldosos sobre a moça que saiu para se casar e voltou abandonada. Sua mãe, doente há anos, não suportaria o escândalo. Agradeço muito, Sr. Muller. Prometo não ser um fardo e retribuir sua generosidade de alguma forma. Rafael sorriu pela primeira vez. Um sorriso contido, mas que suavizou suas feições. Sérias. Rafael, apenas Rafael, e não se preocupe com retribuição, tenho mais do que preciso. Após o café, Rafael mostrou a propriedade para Lara. A Fazenda Horizonte era um pequeno império que combinava tradição e modernidade. Além do café, cultivado em encostas privilegiadas, produzia queijos premiados, cachaça artesanal e criava gado de raça. Mais de 50 famílias trabalhavam direta ou indiretamente para os Muller, muitas delas vivendo em casas simples, mas confortáveis, dispostas em uma colônia organizada a poucos metros da sede. Enquanto caminhavam pelos terreiros de café, onde grãos secavam ao sol, Lara sentiu-se impressionada não apenas pela magnitude do empreendimento, mas principalmente pelo respeito com que os funcionários tratavam Rafael, não com medo ou subserviência, mas com a consideração que se tem por alguém justo. Seu Antônio, nosso capataz há mais de 30 anos, apresentou Rafael quando um senhor de pele curtida pelo sol e cabelos grisalhos aproximou-se. Dona Lara vai passar uma temporada conosco, explicou simplesmente, sem entrar em detalhes sobre as circunstâncias. Seu Antônio tocou levemente o chapéu em sinal de respeito. Seja bem-vinda, moça. A Fazenda Horizonte tem esse nome, porque aqui a gente sempre enxerga novos horizontes quando pensa que tudo acabou. As palavras simples, ditas com a sabedoria própria, dos homens do campo tocaram Lara profundamente. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina tranquila. Lara, incapaz de permanecer ociosa, quando tantos ao seu redor trabalhavam arduamente, começou a ajudar Dona Zélia na cozinha. Suas mãos, habilidosas e o conhecimento de receitas tradicionais mineiras, logo conquistaram a aprovação da cozinheira, que inicialmente mostrara-se territorial quanto ao seu domínio. Nas tardes, explorava a biblioteca impressionante da Casa Grande, perdendo-se entre clássicos da literatura brasileira e mundial. Rafael, sempre reservado, mantinha-se ocupado com os negócios da fazenda, mas fazia questão de jantar com ela todas as noites, quando conversavam sobre os livros que Lara estava lendo ou sobre as particularidades da administração rural. Eram conversas polidas, respeitosas, mas que gradualmente revelavam a personalidade complexa do fazendeiro, um homem cultivado que escolhera a vida no campo não por obrigação familiar, mas por paixão genuína pela terra. Numa dessas noites, após um jantar particularmente agradável, Lara finalmente reuniu coragem para perguntar sobre a ausência de uma senhora Muller. O rosto de Rafael ensombreceu-se momentaneamente. Helena faleceu há 5 anos. Câncer. A resposta curta, quase telegráfica, carregava um peso que dispensava elaborações. Sinto muito, murmurou Lara, arrependida da indiscrição. Para sua surpresa, Rafael continuou. Éramos muito jovens quando nos casamos, filhos de fazendeiros vizinhos. Um casamento praticamente arranjado, mas que funcionou. Não tivemos filhos, apesar das tentativas. Fez uma pausa, o olhar perdido na taça de vinho. Depois que ela partiu, mergulhei no trabalho. A fazenda nunca produziu tanto quanto nos últimos anos. Havia uma confissão implícita naquelas palavras, a admissão de que o sucesso profissional era também uma fuga da solidão. Na manhã seguinte, uma agitação incomum tomou conta da fazenda. Beatriz Muller, irmã mais nova de Rafael, chegava de Belo Horizonte para sua visita mensal. O carro importado estacionou com estardalhaço no pátio principal e dela desceu uma mulher elegante de cerca de 30 anos, cabelos negros cortados em um Chanel moderno e óculos escuros de grife.
Rafael, quanto tempo! Exclamou dramaticamente, como se não se vissem há anos e não apenas um mês. Abraçou o irmão efusivamente, para então notar a presença de Lara, que observava a cena a uma distância respeitosa. E quem é essa? O tom, embora não explicitamente hostil, carregava uma desconfiança evidente. Rafael fez as apresentações formais, explicando sucintamente que Lara estava hospedada temporariamente na fazenda. Os olhos perspicazes de Beatriz analisaram Lara dos pés à cabeça, avaliando desde o vestido emprestado até a postura tímida. Interessante, comentou apenas com um sorriso enigmático. O almoço transcorreu em uma atmosfera tensa. Beatriz monopolizou a conversa com histórias sobre a alta sociedade belo-horizontina, nomes de pessoas importantes e eventos exclusivos, ocasionalmente lançando perguntas aparentemente inocentes, mas carregadas de insinuações sobre a origem e as intenções de Lara. E sua família querida, o que fazem? Conhecem alguém em comum conosco? Rafael intervinha discretamente quando as perguntas tornavam-se mais invasivas, mas era evidente que a presença de uma mulher jovem e bonita na fazenda incomodava profundamente sua irmã. Após o café, enquanto Lara ajudava a recolher a louça, escutou sem querer a discussão entre os irmãos na biblioteca. Você perdeu o juízo, Rafael. Recolher uma desconhecida na estrada? E se for uma golpista? Já pensou nisso? A voz de Beatriz elevava-se, carregada de indignação. Não é da sua conta, Beatriz. Minha casa, minhas decisões. A resposta de Rafael, embora calma, carregava uma firmeza inabalável. Só estou protegendo o patrimônio da família. Depois de Helena, você nunca mais se interessou por ninguém. Agora, de repente, aparece essa moça com cara de santa e você a acolhe como se fosse uma parenta distante. Lara afastou-se, o coração acelerado e as bochechas queimando de vergonha. Não queria ser motivo de discórdia entre irmãos. Tampouco desejava que sua presença fosse interpretada como uma tentativa de aproximação interesseira. Decidiu que partiria na manhã seguinte, independentemente do destino que a aguardasse. Voltou rapidamente para o quarto, onde começou a organizar seus poucos pertences na mala gasta. Estava tão absorta nessa tarefa que não percebeu a presença de Rafael até que ele bateu suavemente na porta entreaberta. Posso entrar? Lara assentiu, constrangida, tentando disfarçar os preparativos para a partida. Rafael notou imediatamente a mala sobre a cama. Vai nos deixar? A pergunta simples e direta vinha carregada de uma neutralidade estudada que não revelava se a perspectiva o agradava ou entristecia. Acho melhor, respondeu Lara, encarando as próprias mãos. Não quero causar problemas entre o senhor e sua irmã. Já abusei demais da sua hospitalidade. Rafael aproximou-se, parando a uma distância respeitosa. Beatriz é excessivamente protetora desde que ficamos órfãos, ainda jovens. Não leve a sério suas preocupações. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. Não estou pedindo que fique por pena ou caridade, Lara. Sua presença trouxe algo que faltava a esta casa. Era a declaração mais pessoal que já fizera, e o peso daquelas palavras pairou no ar entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Lara sentiu o coração acelerar, confusa com os próprios sentimentos. Estaria desenvolvendo uma gratidão excessiva por seu benfeitor, ou seria algo mais profundo e perigoso? Vou ficar mais alguns dias, concordou finalmente, até encontrar um lugar para recomeçar. Rafael assentiu, satisfeito. Quando se retirou, Lara permaneceu imóvel por longos minutos contemplando a decisão que acabara de tomar. Afinal, o que significava recomeçar quando tudo o que conhecia até então havia desmoronado? E por que, apesar da sensatez lhe dizer que deveria afastar-se daquele homem poderoso e complexo, algo em seu íntimo insistia que talvez, apenas, talvez seu verdadeiro recomeço estivesse justamente ali na Fazenda Horizonte, sob o mesmo teto que Rafael Müller. As semanas transformaram-se em meses, e o abrigo temporário que a Fazenda Horizonte representava para Lara gradualmente converteu-se em algo próximo de um lar.
Agosto chegou com suas manhãs geladas e tardes ensolaradas, típicas do inverno mineiro. A paisagem transformava-se diariamente. Os cafezais exibiam frutos ainda verdes que em breve amadureceriam, prometendo uma colheita abundante, enquanto o ipê amarelo no jardim perdia suas últimas flores cobrindo o chão com um tapete dourado. Havia algo de mágico naquele lugar que fazia Lara sentir-se simultaneamente conectada à terra e livre como nunca antes. Sua presença na fazenda, inicialmente questionada, tornara-se parte da rotina. As mãos delicadas, agora ligeiramente calejadas pelo trabalho na cozinha e no jardim, moviam-se com destreza entre panelas e canteiros. Seu relacionamento com Dona Zélia evoluíra da desconfiança inicial para uma cumplicidade quase maternal. "Menina, você tem jeito com as coisas da terra", comentou a cozinheira numa tarde, enquanto Lara organizava ervas frescas colhidas da horta. "Parece que nasceu sabendo o ponto certo da geleia de jabuticaba." O elogio, vindo de alguém tão exigente, quanto Dona Zélia aqueceu o coração de Lara. Suas geleiras doces e conservas logo ganharam fama na região, sendo incluídos entre os produtos artesanais vendidos com o selo da Fazenda Horizonte. Era um pequeno feito, mas representava tanto: a capacidade de contribuir, de ser útil, de construir algo com as próprias mãos. Rafael observava essa transformação com interesse crescente. As conversas durante os jantares, antes formais e contidas, ganharam profundidade e naturalidade. Descobriram afinidades inesperadas: o gosto por poesia brasileira, a preferência por filmes antigos, a apreciação pelo silêncio contemplativo dos fins de tarde. Numa dessas noites, após um jantar particularmente agradável, Rafael surpreendeu Lara com um convite. "Amanhã vou até a fazenda vizinha verificar um novo reprodutor para o rebanho. Gostaria de me acompanhar?" O convite, aparentemente casual, representava uma ruptura no padrão estabelecido. Até então, seus encontros limitavam-se ao ambiente controlado da Casa Grande, sob os olhares atentos dos funcionários. Sair juntos, mesmo que a trabalho, adquiria um significado diferente. "Eu adoraria", respondeu Lara, tentando controlar a emoção na voz. A manhã seguinte amanheceu límpida e fresca. E, vestida com calça jeans, botas emprestadas e uma camisa de algodão, Lara esperava no alpendre quando Rafael apareceu, conduzindo uma caminhonete em vez do habitual cavalo. "Achei que seria mais confortável para você", explicou com simplicidade. O trajeto até a fazenda Santa Clara durou cerca de 1 hora por estradas de terra que serpenteavam entre colinas verdejantes. A conversa fluiu naturalmente, intercalada por momentos de silêncio confortável, em que apenas apreciavam a paisagem e a companhia um do outro. A fazenda Santa Clara, embora menor que Horizontes, impressionava pela organização e pela beleza arquitetônica. Seu proprietário, Geraldo Almeida, um senhor de cabelos brancos e sorriso afável, recebeu-os com a hospitalidade característica dos mineiros. "Rafael, meu amigo, e quem é essa jovem encantadora?" Os olhos experientes de Geraldo alternavam-se entre Rafael e Lara, captando algo que nem eles próprios haviam admitido. "Lara Olins", apresentou Rafael. "Está hospedada em Horizontes e tem sido uma colaboradora valiosa." A escolha das palavras colaboradora em vez de hóspede não passou despercebida por Lara, que sentiu o rosto aquecer. O almoço, servido na varanda da fazenda, foi uma celebração da culinária mineira. Tutu de feijão, lombo assado, couve refogada, angu e uma variedade de quitandas, que fariam qualquer um esquecer dietas. Geraldo, viúvo há décadas e sem filtros sociais, não disfarçava sua aprovação ao ver Rafael acompanhado. Já estava na hora de trazer uma moça bonita para alegrar aquela casona triste, Rafael. Helena não ia querer que você passasse a vida toda sozinho. A menção à falecida esposa de Rafael criou um momento de tensão, que logo foi dissipado pela chegada da sobremesa. Um doce de leite cremoso que Geraldo garantiu ter sido feito especialmente para impressionar a moça do Rafael. Após o almoço, foram verificar o touro reprodutor, motivo oficial da visita. O animal imponente de linhagem premiada pastava tranquilamente em um piquete isolado.
Rafael examinava com olhos técnicos cada detalhe da anatomia do animal, ocasionalmente explicando a Lara detalhes sobre genética bovina e melhoramento de rebanho. Havia algo profundamente atraente na maneira como ele dominava o assunto, na paixão contida com que falava sobre a fazenda e seus projetos. De volta à caminhonete, já no final da tarde, Geraldo despediu-se com um abraço forte em Rafael e palavras sussurradas que Lara não pôde ouvir, mas que fizeram o fazendeiro sorrir discretamente. No caminho de volta, Rafael sugeriu um desvio. Quero mostrar um lugar especial. Conduziu a caminhonete por uma estrada secundária que subia uma colina suave. No topo, estacionou sob a sombra de uma jabuticabeira centenária. Dali, tinha-se uma vista privilegiada da região. Fazendas espalhadas entre morros ondulantes, o rio que cortava o vale refletindo o laranja do sol poente, e ao longe, quase no horizonte, as construções da fazenda Horizonte. Venho aqui quando preciso pensar, revelou Rafael enquanto caminhavam até uma grande pedra plana que servia como mirante natural. Meu pai me trouxe pela primeira vez quando eu tinha 10 anos. Disse que um homem precisa de um lugar para organizar os pensamentos longe do barulho do mundo. Sentaram-se lado a lado, contemplando o pôr do sol em silêncio. A proximidade física, a beleza da paisagem e a intimidade do momento criavam uma atmosfera carregada de possibilidades não ditas. Obrigada por me trazer aqui, disse Lara finalmente. É como se pudesse ver o mundo de outra perspectiva. Rafael virou-se para encará-la, os olhos verdes intensificados pela luz dourada do entardecer. Você mudou muita coisa em Horizontes, Lara. Em mim também. A confissão simples e direta pairou entre eles como uma promessa. Por um momento pareceu que ele se aproximaria mais, talvez tocasse seu rosto ou seus cabelos. Mas o momento passou, e Rafael levantou-se, estendendo a mão para ajudá-la. Está esfriando. Melhor voltarmos. O contato de suas mãos, breve, mas carregado de eletricidade, deixou Lara momentaneamente sem fôlego. Durante o trajeto de volta, conversaram sobre assuntos leves, como se ambos precisassem de tempo para processar o que havia acontecido, ou quase acontecido, no mirante. A lua já estava alta quando retornaram à fazenda. Dona Zélia esperava na cozinha com um jantar leve, o rosto uma máscara de curiosidade contida. Tudo bem por lá, seu Rafael? Geraldo mandou lembranças? As perguntas aparentemente inocentes escondiam a verdadeira intenção. Entender o que havia ocorrido entre os dois durante o dia. Tudo ótimo, Zélia. O touro é excelente, vai melhorar muito nosso rebanho. A resposta técnica e evasiva fez a cozinheira bufar de frustração. Após o jantar, quando Lara já se preparava para recolher-se, Rafael a deteve no corredor. Amanhã vamos ter visitantes. O prefeito e alguns empresários da região virão discutir a expansão da cooperativa de produtores. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Gostaria que você me acompanhasse como anfitriã. Seus conhecimentos sobre os produtos artesanais da fazenda seriam valiosos. O convite representava muito mais do que uma simples participação em uma reunião de negócios. Era um reconhecimento público de seu papel na fazenda, uma elevação de status de hóspede para algo mais significativo. Ficarei honrada, respondeu, sentindo o coração acelerar. Naquela noite, deitada na cama, que já não parecia mais emprestada, Lara permitiu-se confrontar os sentimentos que vinha tentando ignorar. A gratidão inicial pelo acolhimento havia se transformado em algo mais profundo e assustador. Estava se apaixonando por Rafael Müller, um homem de outro mundo, de outra classe social, com um passado e responsabilidades que ela mal compreendia. A sensatez dizia que deveria proteger seu coração já uma vez partido, mas algo mais forte, mais primitivo e honesto, insistia que talvez, apenas talvez, não fosse a única a sentir aquela conexão inexplicável. A reunião com o prefeito e os empresários foi um sucesso. Vestida com um conjunto elegante que Beatriz havia deixado na fazenda, uma coincidência que Dona Zélia garantiu ser providência divina, Lara impressionou os visitantes com seu conhecimento sobre processos artesanais e sua visão para a expansão da linha de produtos.
Rafael observava com evidente orgulho a desenvoltura com que ela transitava entre assuntos técnicos e conversas sociais. Sua assistente é muito competente, Muller, comentou o prefeito durante um momento a sós. Onde a encontrou? A pergunta, aparentemente casual, carregava uma curiosidade genuína. Ela encontrou horizontes, respondeu Rafael enigmaticamente. E a fazenda nunca mais foi a mesma. O comentário gerou especulações que logo se espalharam pela região. Rumores sobre o relacionamento entre o fazendeiro viúvo e a jovem misteriosa que aparecera do nada começaram a circular nas rodas sociais da pequena cidade de São Miguel do Horizontes. Para alguns, era uma história romântica. Para outros, principalmente para as famílias tradicionais, que sempre viram em Rafael um partido desejável para suas filhas, era um escândalo em formação. Beatriz retornou à fazenda uma semana depois, sem aviso prévio. Dessa vez não veio sozinha. Trouxe consigo Mariana Duarte, filha de um importante banqueiro de Belo Horizonte, e não por coincidência, uma antiga pretendente de Rafael. A visita claramente tinha um propósito que ia além da socialização familiar. Rafael, querido, que surpresa encontrá-lo em casa numa quinta-feira, exclamou Beatriz ao entrar na sala, como se a fazenda não fosse o local de trabalho habitual do irmão. Trouxe Mariana para mostrar as novidades da fazenda. Ela está investindo no agronegócio, não é maravilhoso? Mariana, uma mulher elegante de 30 e poucos anos, cabelos loiros perfeitamente alinhados e joias discretas, mas visivelmente caras, sorriu com estudada simpatia. Há quanto tempo, Rafael? Você está com ótima aparência. O tom ligeiramente íntimo não deixava dúvidas sobre suas intenções. Rafael manteve a postura educada, mas claramente desconfortável. Recebeu as visitantes com a hospitalidade que a tradição exigia, mas seus olhos buscavam Lara, que havia se retirado discretamente para a cozinha assim que as visitas chegaram. O almoço foi servido na sala de jantar principal, com a melhor porcelana e os cristais reservados para ocasiões especiais. Dona Zélia, percebendo a tensão no ar, caprichou no cardápio. Lara permaneceu na cozinha, ajudando com os preparativos, mas Rafael insistiu que se juntasse à mesa. Lara tem sido fundamental para o desenvolvimento da nossa linha de produtos artesanais, explicou, puxando uma cadeira para ela ao seu lado. Na verdade, aquela geleia de jabuticaba que você acabou de elogiar, Mariana, é criação dela. Os olhos de Mariana estreitaram-se ligeiramente. Fascinante. E você estudou gastronomia onde, querida? A pergunta aparentemente inocente era um teste. Aprendi com minha avó em Pedra Azul, respondeu Lara com simplicidade. Ela dizia que o segredo está em respeitar o tempo de cada ingrediente. A resposta, desprovida de pretensão, claramente frustrou Mariana, que esperava expor alguma inadequação educacional. Beatriz, percebendo a tensão crescente, tentou mudar de assunto. Rafael, conte a Mariana sobre a expansão da cooperativa. Tenho certeza que o banco do pai dela poderia ter interesse em financiar o projeto. O restante do almoço transcorreu em uma dança social cuidadosamente coreografada, com Beatriz e Mariana tentando constantemente reafirmar as conexões de classe e origem que as uniam a Rafael, enquanto ele, cada vez mais visivelmente irritado, redirecionava a conversa para temas nos quais Lara pudesse participar. Quando finalmente as visitantes partiram, no final da tarde, a atmosfera na casa grande estava carregada de palavras não ditas. Rafael trancou-se no escritório com uma garrafa de cachaça envelhecida, enquanto Lara refugiou-se no jardim, tentando organizar pensamentos tumultuados. Estava claro que sua presença na fazenda havia se tornado mais do que um assunto familiar. Era agora uma questão social que ameaçava a posição de Rafael na comunidade tradicional à qual pertencia. O pensamento de ser novamente um fardo, um problema a ser resolvido, era insuportável. Estava tão absorta nessas reflexões que não percebeu a aproximação de Rafael até que ele sentou-se no banco de madeira ao seu lado. Desculpe por isso, disse simplesmente. Beatriz acha que sabe o que é melhor para mim, para a família, para o nome Muller. Havia amargura em sua voz, mas também uma determinação que Lara não havia notado antes. Entendo, respondeu ela,
É brincando nervosamente com uma folha caída. Sua irmã está tentando proteger você de mim. Rafael soltou uma risada curta, sem humor. Não, Lara. Está tentando me proteger de mim mesmo, do que ela considera impulsos imprudentes. Fez uma pausa, reunindo coragem. O problema é que, pela primeira vez em muito tempo, não me sinto imprudente. Sinto-me vivo. A confissão, tão próxima de uma declaração, fez o coração de Lara saltar. Mas antes que pudesse responder, a figura apressada de seu Antônio surgiu no jardim. Patrão, desculpe interromper, mas tem um homem no portão perguntando pela dona Lara. Diz que é o ex-noivo dela. As palavras caíram como pedras no lago tranquilo que começava a se formar entre eles. Tiago havia voltado, e com ele, todo o passado que Lara pensou ter deixado para trás na estrada vermelha, onde Rafael a encontrara. O rosto de Lara empalideceu ao escutar o nome que acreditava ter deixado no passado. As mãos, antes tranquilas em seu colo, agora tremiam visivelmente. Rafael percebeu a mudança imediata em sua postura, o corpo tenso, o olhar assustado, a respiração acelerada. Não precisa vê-lo se não quiser, disse com voz firme, pousando brevemente a mão sobre a dela em um gesto de proteção. Aquele toque, embora breve, transmitiu uma segurança que Lara desesperadamente necessitava naquele momento. Não, respondeu, erguendo o queixo, com determinação recém-descoberta. Preciso enfrentá-lo, encerrar esse capítulo de vez. Rafael assentiu, respeitando sua decisão, mas a tensão em seu maxilar revelava que não estava completamente confortável com a situação. Seu Antônio, diga ao visitante que espere no escritório externo. Vamos recebê-lo lá em 5 minutos. O capataz concordou e afastou-se rapidamente, deixando-os novamente a sós. Vou com você, afirmou Rafael, num tom que não admitia contestação. Não era apenas proteção, havia algo mais ali, uma territorialidade, um sentimento de posse que surpreendentemente não incomodou Lara. Ao contrário, sentiu-se fortalecida por não estar sozinha naquele confronto. O escritório externo ficava em uma construção anexa próxima ao portão principal da fazenda. Um local estratégico para receber visitantes sem a necessidade de trazê-los para dentro da casa grande. Era um ambiente sóbrio, com móveis de madeira escura, mapas da propriedade emoldurados nas paredes e uma imponente escrivaninha que imediatamente estabelecia a hierarquia do local. Tiago Ferreira aguardava de pé, inquieto, os olhos percorrendo o ambiente com uma mistura de inveja e desdém. Vestia roupas que pretendiam aparentar elegância, mas que revelavam, aos olhos experientes, uma imitação barata de sofisticação. Quando a porta se abriu, seu rosto transitou rapidamente do tédio à surpresa. E então a uma expressão calculadamente arrependida ao ver Lara. A presença de Rafael ao lado dela, no entanto, claramente não estava em seus planos. Lara, começou ignorando deliberadamente o fazendeiro. Como você está diferente. O comentário carregado de insinuação fez o sangue de Rafael ferver, mas ele manteve a compostura, limitando-se a indicar as cadeiras para que se sentassem. A escrivaninha entre eles criava uma barreira física que espelhava o abismo emocional existente. O que você quer, Tiago? Perguntou Lara diretamente, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Não havia vestígio da jovem frágil e desesperada que ele abandonara na estrada meses atrás. Tiago pareceu momentaneamente desconcertado com aquela nova versão de Lara. Mais segura, mais forte, mais bonita, inclusive, com um brilho que não existia antes. Recuperou-se rapidamente, exibindo seu melhor sorriso ensaiado. Vim pedir desculpas, é claro. Cometi o maior erro da minha vida naquele dia. Fez uma pausa teatral, esperando alguma reação de comoção que não veio. Perdi a cabeça. Estava sob muita pressão, sabe? Mas não se passa um dia sem que eu me arrependa amargamente. Rafael observava a cena com atenção analítica, estudando o homem que havia causado tanto sofrimento a Lara. Não era difícil enxergar além da fachada. O oportunismo, a falsidade, a total ausência de remorso genuíno nos olhos que calculavam cada reação. Como soube onde me encontrar? Questionou Lara, mantendo o tom neutro, embora seu coração batesse acelerado. Tiago sorriu, como se a pergunta fosse uma demonstração de interesse. Não foi difícil.
São Miguel do Horizontes é uma cidade pequena, as pessoas falam. Comentam sobre a jovem misteriosa que agora vive na Fazenda Horizonte, ajudando a administrar o império do viúvo Muller. Seu olhar desviou-se para Rafael, avaliando-o com mal disfarçada inveja. Devo admitir que você caiu em pé, Lara. A insinuação era clara e ofensiva. Antes que Lara pudesse responder, Rafael levantou-se, apoiando as mãos na escrivaninha e inclinando-se ligeiramente para a frente. Sua postura não era agressiva, mas carregava uma autoridade natural que fez Tiago instintivamente recuar na cadeira. Senhor Ferreira, acredito que seja melhor esclarecer alguns pontos, disse com voz controlada. Primeiro, Dona Lara é uma colaboradora respeitada desta fazenda, cujo trabalho tem sido fundamental para o desenvolvimento de novos produtos. Segundo, qualquer insinuação sobre a natureza de nosso relacionamento é não apenas ofensiva, mas também irrelevante para esta conversa. Terceiro e mais importante, o senhor não tem nenhum direito de exigir explicações ou justificativas dela. Tiago engoliu em seco, mas rapidamente tentou recuperar o controle da situação. Não vim falar com o senhor, vim falar com minha noiva. A palavra noiva fez Lara erguer-se abruptamente. Eu não sou sua noiva. Você deixou muito claro que nosso compromisso estava terminado quando me abandonou naquela estrada, como se eu fosse um objeto sem valor. A indignação em sua voz era palpável, anos de submissão finalmente dando lugar a uma justa revolta. Tiago mudou de tática, adotando uma expressão de contrição estudada. Eu sei. Foi imperdoável. Mas venho aqui humildemente pedir uma segunda chance. Olhou ao redor como se avaliasse o ambiente. Claro que entendo que sua situação atual é confortável. Mas pense bem, Lara. Até quando? O que acontece quando o patrão aqui se cansar de você? Ou quando encontrar alguém de sua própria classe social? As palavras deliberadamente cruéis atingiram Lara como um golpe físico. Eram medos que ela mesma nutria secretamente, agora verbalizados por alguém que sabia exatamente como machucá-la. Rafael, percebendo o impacto, colocou-se ao lado de Lara, não tocando-a, mas próximo o suficiente para que sua presença fosse um apoio silencioso. Acho que o senhor já disse o suficiente, declarou com uma calma que contrastava com a fúria contida em seus olhos. Gostaria que se retirasse da minha propriedade. Tiago ignorou-o deliberadamente, mantendo os olhos fixos em Lara. Vim para levá-la de volta, Lara, para reconstruirmos o que tínhamos. Estou disposto a aceitar que se envolveu com outras pessoas durante nossa separação. Sou um homem compreensivo. A audácia da declaração foi a gota d'água. Rafael avançou um passo, mas Lara colocou suavemente a mão em seu braço, detendo-o. Não vale a pena, murmurou, antes de voltar-se para Tiago com um olhar que ele jamais havia visto. Não havia medo ali, apenas uma determinação inabalável. Não tenho nada para reconstruir com você, Tiago. O que tínhamos era baseado em mentiras. Suas mentiras. Encontrei aqui não apenas abrigo, mas respeito e dignidade. Coisas que você nunca me ofereceu. Tiago riu, um som amargo e desagradável. Respeito? Dignidade? É assim que chamam agora? Toda a cidade comenta sobre a protegida do fazendeiro. Acha mesmo que alguém acredita que está aqui apenas como colaboradora? Seu desprezo era palpável. Pelo menos comigo você teria um nome, uma posição legítima. Foi Rafael quem respondeu, com uma tranquilidade que surpreendeu até mesmo Lara. Ela já tem um nome, Sr. Ferreira. Lara Muller. O silêncio que seguiu aquelas palavras foi absoluto. Tiago olhou de um para o outro, confuso. Lara voltou-se para Rafael igualmente surpresa. O casamento foi registrado há 3 semanas, continuou Rafael, agora dirigindo-se diretamente a Lara com um olhar de desculpas. Pretendia contar-lhe hoje depois que Beatriz e sua amiga partissem. Os papéis estão no cofre, assinados e legalizados. Virando-se novamente para Tiago, completou. Foi uma medida preventiva para proteger Lara juridicamente caso algo me acontecesse, ou caso alguém tentasse questionar sua posição aqui. A cerimônia religiosa está marcada para o mês que vem, se ela aceitar. Tiago empalideceu.
suas feições contorcendo-se em uma máscara de incredulidade e raiva. Isso é um absurdo. Um casamento sem o conhecimento da noiva? Isso não pode ser legal. Rafael sorriu pela primeira vez desde que entraram naquela sala. Meu advogado discordaria, e também o juiz que validou os documentos. Além disso, tenho 6 testemunhas que podem confirmar o consentimento verbal de Lara. Virou-se para ela, agora com um olhar de genuína preocupação. Perdoe-me pela abordagem pouco ortodoxa, mas quando soube que seu ex-noivo estava fazendo perguntas na cidade, precisei agir rapidamente. Lara permanecia sem palavras, tentando processar a revelação bombástica. Parte dela deveria sentir-se indignada pela decisão tomada sem seu conhecimento. Mas outra parte, maior e mais honesta, sentia apenas um alívio imenso e uma estranha sensação de segurança. Rafael havia criado uma fortaleza legal ao seu redor, protegendo-a não apenas de Tiago, mas de todos os preconceitos e julgamentos da sociedade. Tiago levantou-se abruptamente, o rosto contorcido de fúria. Isso é fraude. Vou contestar esse casamento. Vai o quê? Interrompeu. Rafael, a voz perigosamente calma. Processar-me? Com que fundamento? Com que dinheiro? Ou talvez prefira explicar às autoridades por que abandonou uma mulher sozinha em uma estrada deserta. O embate de olhares durou apenas alguns segundos antes que Tiago desviasse, derrotado. Você não ouviu a última palavra sobre isso, ameaçou, enquanto caminhava para a porta. Isso nós veremos, respondeu Rafael impassível. Quando a porta fechou com força excessiva, o silêncio no escritório tornou-se quase palpável. Lara e Rafael permaneceram imóveis por longos segundos, como se tivessem medo de quebrar o frágil equilíbrio que restava entre eles. Eu deveria estar furiosa com você, disse finalmente Lara, virando-se para encará-lo. Casou-se comigo sem me contar. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo. Tecnicamente, apenas registrei os documentos, sem cerimônia. Fez uma pausa, encarando-a com intensidade. Estou disposto a anulá-los imediatamente se for seu desejo. Foi uma medida extrema tomada em circunstâncias extremas. Lara aproximou-se lentamente, até estar a apenas um passo de distância. Por que fez isso, Rafael? A verdade. A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Rafael respirou fundo, como quem finalmente se rende a uma força maior. Porque não suportaria vê-la partir. Porque a fazenda sem você voltaria a ser apenas um conjunto de terras e construções, não um lar. Porque... Hesitou buscando as palavras certas. Porque em algum momento entre aquela tarde na estrada e hoje, me apaixonei por você. A confissão, simples e direta, atingiu Lara como uma onda de calor. Não havia elaboração poética, nem promessas grandiosas. Apenas a verdade crua de um homem que havia passado anos evitando seus próprios sentimentos. Seu método foi pouco convencional, comentou ela, um sorriso hesitante começando a formar-se em seus lábios. Mas não posso negar que foi eficaz. A tensão no rosto de Rafael começou a dissipar-se, substituída por uma esperança cautelosa. Isso significa que está me perdoando? Lara deu o último passo que os separava, eliminando a distância física entre eles. Significa que talvez eu aceite esse seu pedido torto de casamento, com algumas condições. Rafael ergueu uma sobrancelha, um brilho de diversão surgindo em seus olhos. Sou todo ouvidos, senhora Muller. Primeira condição. Quero ser sua parceira de verdade, não apenas no papel. Na administração da fazenda, nas decisões importantes, em tudo. Rafael assentiu sem hesitação. Já é, apenas não havia percebido ainda. Segunda condição. Precisamos de uma cerimônia de verdade. Pequena, íntima, mas real. Quero olhar nos seus olhos quando disser sim. Outro assentimento, acompanhado de um sorriso mais aberto. Já está sendo planejada. Dona Zélia não me perdoaria se não houvesse uma festa adequada. Terceira e mais importante condição, continuou Lara, sua voz agora mais suave, quase um sussurro. Precisamos ser honestos um com o outro sempre. Sem mais segredos, sem mais documentos surpresa.
Rafael tomou as mãos dela entre as suas, o contato enviando ondas de eletricidade por ambos os corpos. Prometo. Sem mais segredos. A promessa, selada com um olhar de intensidade quase dolorosa, continha muito mais do que as simples palavras poderiam expressar. Era um pacto, um compromisso que ia além de papéis legais ou convenções sociais. Quando seus lábios finalmente se encontraram, num beijo tão suave quanto profundo, não havia mais fazendeiro e moça abandonada. Não havia mais diferenças, sociais ou passados dolorosos. Apenas duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um no outro algo que nem sabiam estar procurando. Do lado de fora do escritório, seu Antônio sorriu para Dona Zélia, que aguardava ansiosamente por notícias. Parece que finalmente teremos uma patroa de verdade em Horizontes, comentou o capataz com satisfação evidente. Dona Zélia enxugou, uma lágrima furtiva. Já não era sem tempo. Essa casa precisava de risos de novo, de vida. Enquanto caminhavam de volta para a casa grande, de mãos dadas como adolescentes, Rafael e Lara foram recebidos por olhares curiosos e sorrisos mal disfarçados dos funcionários. A notícia do confronto com o ex-noivo e da revelação do casamento já havia se espalhado pela propriedade com a velocidade que apenas as boas fofocas conseguem atingir. Acho que não teremos muita privacidade nos próximos dias, comentou. Lara, sentindo o rosto corar sob os olhares. Rafael apertou suavemente sua mão. Não me importa que saibam. Na verdade, quero que todos saibam. Seu tom carregava uma certeza tranquila, que aqueceu o coração de Lara. A tarde caía sobre a fazenda Horizonte, não muito diferente daquela em que haviam se encontrado pela primeira vez. Mas agora, em vez de poeira da estrada e lágrimas de desespero, havia o perfume dos jardins e a promessa silenciosa de dias melhores. No horizonte, nuvens escuras anunciavam chuva, o tipo de tempestade que faz a terra fértil de Minas Gerais agradecer e promete colheitas abundantes no futuro, tal como a vida que agora se desenhava à frente deles. Não sem desafios, não sem tempestades ocasionais, mas fundamentalmente promissora. A notícia do casamento entre Rafael Müller e a misteriosa forasteira espalhou-se rapidamente pela região, gerando reações diversas. Incredulidade entre as famílias tradicionais que haviam planejado unir suas filhas ao rico fazendeiro. Aprovação entre os funcionários que testemunhavam diariamente a transformação positiva de seu patrão. E uma curiosidade voraz da sociedade local, sempre ávida por histórias que fugissem à monotonia do interior. Beatriz, ao saber do casamento, já registrado, reagiu com uma indignação inicial, que gradualmente deu lugar a uma resignação. Pragmática. Pelo menos poderia ter me consultado antes de fazer essa loucura, reclamou ao telefone. Sou sua irmã. Rafael, agora mais firme em sua posição, respondeu com uma tranquilidade nova. E Lara é minha esposa. Quanto antes aceitar, isso melhor para todos nós, Beatriz. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um suspiro de rendição. Ela ao menos sabe administrar uma propriedade do tamanho de Horizontes? A pergunta, embora ainda carregada de desdém, já indicava uma tentativa de ajuste à nova realidade. Está aprendendo rapidamente, respondeu Rafael. Mais rápido do que eu quando assumi o controle depois da morte de nosso pai. Outro suspiro. Suponho que terei que conhecê-la apropriadamente, então, como sua cunhada. Era o mais próximo de uma aceitação que poderia esperar naquele momento. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto compartilhavam um vinho na varanda sob o céu estrelado de Minas Gerais, Rafael entregou a Lara uma pequena caixa de veludo azul. Era da minha mãe, explicou enquanto ela abria a caixa, revelando um delicado anel de ouro com uma esmeralda cercada por pequenos diamantes. Deveria ter feito isso antes de todo o resto, mas nunca fui muito bom com a ordem convencional das coisas. Lara sorriu, deixando que ele deslizasse o anel em seu dedo. Um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Somos dois, então. Também nunca segui o caminho mais tradicional. O anel brilhava sob a luz da lua, simbolizando não apenas um compromisso, mas uma improvável história de redenção. A da moça abandonada que encontrou não apenas abrigo, mas amor e propósito.
e a do homem solitário que redescobriu, através dela, que a vida oferece segundas chances para aqueles que têm a coragem de aceitá-las. Acho que precisamos preparar Beatriz para conhecer minha mãe, comentou Lara, um leve nervosismo em sua voz. Ela ainda não sabe de nada. Vai ser um choque. Rafael entrelaçou seus dedos nos dela. O anel agora uma ponte física entre seus mundos antes separados. Uma batalha de cada vez, respondeu com um sorriso tranquilizador. Mas não se preocupe. Os Muller sempre protegem os seus. As palavras, simples mas carregadas de promessa, ecoaram na noite tranquila. Lara agora era uma Muller, não apenas no papel, mas no coração do homem ao seu lado, e cada vez mais em seu próprio senso de identidade e pertencimento. A estrada vermelha que uma vez testemunhara seu abandono, agora era apenas o caminho que, por algum capricho do destino, a conduzira exatamente para onde deveria estar. A primavera cobriu a fazenda Horizonte com flores silvestres e o perfume do café em floração, como se a própria natureza celebrasse o renascimento que ali ocorria. A cerimônia de casamento aconteceu em outubro, sob o ipê amarelo que dominava o jardim principal. A mesma árvore que Lara admirara em seus primeiros dias, quando ainda era apenas uma hóspede temporária. O altar foi decorado com flores do campo e frutos da terra, simbolizando a conexão do casal com aquele lugar que os unira. Apenas os funcionários da fazenda, amigos próximos como o velho Geraldo e familiares mais íntimos foram convidados. A mãe de Lara, Dona Conceição, viajou de Pedra Azul para a ocasião. Ele te olha como se você fosse a resposta para uma pergunta que ele fez a vida toda, comentou na véspera da cerimônia. Isso vale mais que qualquer fortuna. Beatriz Muller, após semanas de relutância, finalmente compareceu ao casamento. Sua postura inicial de desaprovação cedeu ao testemunhar a óbvia felicidade do irmão e a competência com que Lara administrava diversos aspectos da fazenda. Suponho que poderia ter sido pior, admitiu durante a recepção. Pelo menos ela entende de administração rural. Vindo de Beatriz, aquilo era quase uma bênção. Após a lua de mel, uma viagem pelo litoral nordestino, onde Lara viu o mar pela primeira vez, a vida retomou seu curso, mas agora, com Lara assumindo oficialmente seu papel como coproprietária e administradora. Os desafios não tardaram. Uma praga ameaçou a colheita de café e negociações complexas com compradores internacionais testaram o casal. Em cada situação, sua parceria fortalecia-se. Onde Rafael trazia experiência e tradição, Lara contribuía com inovação e sensibilidade para tendências emergentes. Poderíamos expandir a linha de produtos artesanais, sugeriu durante uma reunião. Nossas geleiras já têm demanda maior que a oferta, e há um mercado crescente para produtos orgânicos certificados. A proposta, inicialmente recebida com ceticismo, logo provou ser visionária. Sob a coordenação de Lara, a Fazenda Horizonte diversificou sua produção, criando uma marca própria que valorizava a qualidade artesanal e as tradições mineiras. O sucesso econômico trouxe reconhecimento social. Lara foi convidada para palestrar em um evento sobre empreendedorismo feminino no agronegócio. Uma mulher não precisa nascer em uma fazenda para entender de agricultura, afirmou para a plateia. O conhecimento tradicional tem tanto valor quanto qualquer teoria acadêmica. A chave está em saber combinar ambos. O discurso repercutiu de maneira surpreendente, transformando-a em referência para mulheres que buscavam espaço no ambiente ainda predominantemente masculino do agronegócio. O verdadeiro teste veio quando Tiago reapareceu na região como representante de uma empresa de insumos agrícolas. Sua presença em eventos do setor era inevitável, assim como os olhares ressentidos que lançava ao casal. Ele ainda não superou, comentou Rafael após um encontro tenso. Homens como ele nunca aceitam perder algo que consideravam sua propriedade. Lara apertou sua mão. Nunca fui propriedade dele. Foi por isso que me deixou, porque não aceitei ser tratada como mercadoria. A maturidade com que lidava com a situação impressionava Rafael. Não havia mais medo nos olhos de Lara quando encontrava o ex-noivo.
apenas indiferença serena. A verdadeira revanche era a felicidade que construíra sem ele. O ápice dessa transformação veio quando a Fazenda Horizonte sediou um importante encontro de produtores focados em sustentabilidade. Lara conduzia um grupo pelos galpões de beneficiamento, explicando com segurança cada melhoria implementada. Entre os visitantes, Tiago observava à distância, incrédulo diante da mulher confiante e articulada que um dia abandonara por considerá-la sem valor. Rafael, coordenando outro grupo, encontrou o olhar de Lara através do pátio. Mesmo à distância, a conexão entre eles era palpável. Uma parceria que transcendia palavras. Nas semanas seguintes, Lara inaugurou um centro de capacitação para mulheres da região, com foco em empreendedorismo rural. Quero que outras mulheres tenham oportunidades que quase me foram negadas, explicou na inauguração. O conhecimento é a forma mais poderosa de independência. O projeto tornou-se referência estadual em capacitação feminina para o agronegócio. Numa tarde de domingo, enquanto desfrutavam de um momento tranquilo sob o ipê, Rafael mencionou os rumores que ainda circulavam na sociedade. Alguns chegaram a sugerir que você planejou tudo desde ser abandonada na estrada. Para sua surpresa, Lara riu. Seria um plano bastante elaborado, não? Além disso, quem se importa com o que pensam? Nós sabemos a verdade. E a verdade é que aquela estrada foi o melhor desvio que já tomei na vida, completou ele. Ano após o casamento, a Fazenda Horizonte havia se transformado em um centro de inovação rural que atraía visitantes de todo o país. A casa grande, antes silenciosa, agora vibrava com energia renovada. Em uma manhã, cavalgando até o mirante, onde estiveram um ano antes, contemplaram a paisagem que se estendia abaixo deles. Sabe o que penso quando olho para essa vista agora? Perguntou Lara. Penso em raízes, em como algumas pessoas passam a vida buscando um lugar para fincar raízes, enquanto outras nunca realmente pertencem a lugar algum. Rafael a abraçou. E você? Fincou raízes aqui? Sim, mais profundas do que jamais imaginei ser possível, respondeu voltando-se para encará-lo. Porque raízes verdadeiras não se prendem apenas à terra, mas às pessoas, às memórias, aos sonhos compartilhados. Beijaram-se sob o céu de Minas Gerais, selando novamente a promessa silenciosa de um futuro que continuariam a moldar juntos. A estrada vermelha que um dia testemunhara a humilhação de Lara, agora era apenas o caminho que, por algum capricho do destino, a conduzira exatamente para onde deveria estar, nos braços do homem que a valorizava por quem ela era, e à frente da Fazenda Horizonte, onde cada amanhecer trazia, como o próprio nome prometia, novos horizontes para explorar juntos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lara e Rafael tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram dessa narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.